seja bem-vindo! Inaugurado em Pelotas o primeiro serviço residencial terapêutico da região. A ideia é trazer para o município natal ou de origem pacientes que estão internados em hospitais psiquiátricos há muito tempo e tentar ressocializá-los. Entre nós, começar aqui pela ponta, a Estela Mares Tinoco, que é fisioterapeuta do Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre. O Tiago Cardinal, psiquiatra, também do Hospital São Pedro de Porto Alegre. E a Cíntia Urgel, coordenadora de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Pelotas. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e ter tido a sorte de tê-los aqui justamente no dia do nosso programa para falar desse assunto que é tão importante. Acho interessante porque, pelo que eu tenho aqui, o projeto ele foi aprovado há 2 anos atrás, em 2014, ou seja, ele já vem sendo trabalhado há algum tempo. Como é que se deu a criação desse projeto? Bom, esse é um projeto, eu diria, anterior a isso, né? Até anterior à minha estada na coordenação de saúde mental. Foi começado o pensamento, o projeto em 2002. Então, assim, tem muita gente que trabalhou nesse projeto. Hoje a gente está conseguindo executar por uma ideia da secretária Rita, do município, que acolheu essa ideia e levou à frente. Mas teve muita participação de muitos trabalhadores de saúde mental e hoje a gente conseguiu uma casa adequada, um incentivo do município em apostar nessa nova forma de cuidado. E a gente está muito feliz em abrir esse espaço. Mas é um trabalho de muitos, né? De muitas mãos. A gente está abrindo um serviço que foi pensado por muitas pessoas. E qual é que é o objetivo? Eu não sei, a palavra está aberta aqui para quem quiser falar. Não sei, Cíntia, já que é daqui de Pelotas. Bom, eu posso dizer, enquanto município, enquanto gestão de saúde mental, o que a gente pensa? A gente tem a proposta de abrir o serviço residencial terapêutico tipo 2. Que são para pessoas institucionalizadas há mais de 2 anos, né? No caso, em hospitais psiquiátricos. Então, estão em longa permanência lá. O que é a nossa ideia? Trazer os nossos pelotenses que residem nessas instituições. A gente fez uma pesquisa vasta no Rio Grande do Sul e a gente chegou à conclusão de alguns nomes que estão no São Pedro hoje, né? E alguns aqui de Pelotas, no Hospital Espírita. Então, a nossa ideia é trazer esse pessoal de volta para casa, que venham morar conosco, reviver suas origens e ressocializar. Então, para nós é isso, muito claro, dar uma casa, né, no formato de casa mesmo, para essas pessoas, para que possam retomar um pouco a sua identidade, seu lugar de origem, enfim. A gente sabe que tem pessoas que vão morar conosco que estão com uma vivência de hospital fechado há mais de 50 anos. Então, acho que o que vem para nós com menos tempo de internação tem 20 anos de internação em hospital, de moradia, né? Porque eles moram no hospital psiquiátrico e agora vão ter oportunidade de conviver numa casa com uma equipe, enfim, de cuidadores. E como é que se dá o trabalho no São Pedro hoje? Porque eu estava até antes de começar o programa, estava falando que eu já tive a oportunidade de fazer reportagem lá, em 2000, 2002, mas acredito que a realidade não seja a mesma. Até em relação a essas pessoas, porque às vezes as pessoas que nos assistem ficam curiosas, no sentido, uma pessoa daqui de Pelotas, por exemplo, ou de outra cidade, que foi deixada no hospital, porque de 56 anos a pessoa foi deixada. Eles não têm... Eles têm algum contato, a maioria, com familiares, ou quem deixa eles lá realmente deixa? Como é que se dá isso, assim? Bom, boa parte, né, vamos dizer assim, pelo menos a gente fala mais da área de moradia, que é a área onde a gente atua mais, né, da área dos residenciais, assim, porque tem a área de moradia dos residenciais e tem a área, vamos dizer assim, dos agudos. A gente está falando pela área dos moradores, assim, né? Que foram, dá para se dizer assim, que
quase que 100%, vamos dizer, foi abandonado pela família. Tanto que se tem essas histórias, vamos dizer, né, do Trem dos Loucos, que era aquele pessoal, enfim, que algumas vezes algumas cidades, enfim, do estado, né, como parece que Uruguaiana, algumas até enviavam, né, vamos dizer assim, os seus pacientes, assim, na época, para o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Então, boa parte desses moradores hoje em dia não tem mais contato com a família, até porque, como a gente falou, algumas vezes são muitos anos sem contato com a família, né? Então, uma pequena parte ainda tem, mas acho que a maioria não se tem mais contato. Estava pensando, um tempo atrás, um colega historiador do hospital, ele fez um levantamento dos primórdios do hospital, né, das causas de internação. Então foi um trabalho muito rico, pena que é pouco visto, merecia uma boa visibilidade. Porque tem assim, alto índice de internações com a justificativa de prostituição, pequenos roubos, pequenos furtos, pacientes neurológicos, a família não dava conta de cuidar, não tinha uma estrutura para ter cuidado, até como eram crianças, adolescentes, às vezes tinham mais de um irmão com alguma questão de deficiência, eram internados no hospital. Outra, índice assim, altíssimo, divergências conjugais, homens que constituíam outras famílias e daí se livravam da sua esposa, alegando qualquer questão de interditavam, alguma coisa assim, e deixavam no hospital. Então, no período assim, antes da lei da reforma psiquiátrica, isso era muito possível, né? Era um mecanismo social de higienização da cidade, de solução de problemas, né? A lei da reforma psiquiátrica vem então dizer que, bom, preconiza o cuidado em liberdade, né? E uma série de outros pressupostos, mas ela vem mexer nessa questão, né, de um olhar higienista, e o hospital psiquiátrico cumprir essa função. Então, nós temos hoje 140 pessoas por aí, ainda morando, não são internações por questões psiquiátricas. Bom, tem uma internação, passa por um tratamento e retorna para a sua residência, para o seu território, para seguir se tratando na rede de atendimento de saúde. Então, em remanescentes desse tipo de internação, nós ainda temos este número de pessoas, mas já foram milhares de pessoas lá dentro, né? E muitas com essa... Eram 5 mil, né? 5 mil moradores. Já chegou a ter o São Pedro. Isso. E hoje a gestão continua trabalhando, né? Ao longo dos anos foi sendo feito um trabalho de desinstitucionalizar essas pessoas que tiveram uma institucionalização, não por questão psiquiátrica, mas por diversas questões sociais, né? Então o trabalho que se faz é de realocá-las no social, de que elas possam ter o direito de retornar para suas cidades ou para outros espaços onde elas tenham um acompanhamento na rede, onde elas estejam entre outras pessoas da cidade, né? E o residencial terapêutico é um dispositivo da rede de atendimento, né, de saúde mental, que seriam pequenas casas, pequenos tipos de ter poucas pessoas, com cuidadores acompanhando, mas tendo outra inserção social, fazendo suas escolhas, amando, vizinhando, fazendo compras, indo a festas, ou simplesmente, se quiser, ficar na sua casinha tomando um chimarrão, mas exercendo o direito de escolha. Sim, porque eles não tiveram nenhum. Largaram ali, né? E aí as pessoas que também nos escutam, e que a gente geralmente tem aquela... Eu não, porque inclusive dizia, vou a psiquiatra, vou a psicólogo, a terapia, todo mundo deveria fazer, de associar o psiquiatra à loucura, para dar uma desmistificada nisso, até porque a gente faz muitos programas sobre vários assuntos, e a gente trouxe vários psicólogos e tudo. E quando falam em transtornos mentais, a gente já pensa numa coisa muito grave, e não aquelas doenças horrorosas, né? E não é. Por exemplo, eu tenho transtorno do pânico. Isso é uma doença mental, um transtorno mental. Como depressão. E hoje em dia se fala nisso, mas tem muitas pessoas que acham que, lá sei eu, é um esquizofrênico, é uma pessoa sem condições alguma.
Podia falar um pouquinho pra gente, assim, sobre isso? Sim, aqui, segundo até a Associação Brasileira de Psiquiatria, assim, cerca de 25, né, um quarto da população poderiam ter algum tipo de transtorno. Mas a maioria dos transtornos, que a gente sabe, como tu colocasse, são transtornos leves, né? E que até podem também, como a Estela falou, assim, algumas vezes vão dizer, ser tratados também, vão dizer, na comunidade, ou ser tratados também, sua grande maioria, sem necessidade, vão dizer, de internação. Ter o tratamento, vão dizer, com, né, ambulatorial, com psicólogo, psiquiatra em saúde mental, ou pelo SUS ter toda essa rede que a gente dispõe hoje em dia, né? Por exemplo, da atenção primária, vamos dizer, algumas vezes, né, com a equipe de saúde da família, né? Ou também, vamos dizer, com psiquiatra ou com psicólogo, né? E fazer um tratamento, vamos dizer, medicamentoso e associar algumas vezes psicoterapia, algumas vezes também, se o caso for leve, algumas vezes nem precisa medicação também, enfim, pode ser só psicoterapia. E isso hoje em dia já está se desmistificando, né? Porque senão aquela coisa, não, psiquiatra era médico de louco. Hoje em dia a gente sabe que se trata, vamos dizer assim, para ficar saudável, para melhorar, né? E como até hoje a gente conversou, e o conceito de saúde que tem hoje em dia, né? Que até não é mais, vamos dizer assim, ausência de doença, vamos dizer assim, é lazer, é mobilidade na cidade, enfim, é estar bem, a qualidade de vida, né? A gente estar bem, isso é estar saudável, vamos dizer Inserção, assim. né, na sociedade, atividades múltiplas, né? Essa questão de, assim como psicólogo, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão chegando aos consultórios com menos idade, resolvendo questões pontuais, não necessariamente crônicos, né? Então, a questão, eu acho muito pertinente, é trabalhar essa prevenção, né? Sim, até porque, segundo pesquisas e dados, a depressão vai ser um dos maiores males, né, do século, devido a, acredito que a vida corrida, as cobranças, a tu não conseguir, de repente, fazer uma outra coisa do que não sei trabalhar, ou do que não sei estudar. É tudo muito, muito dinâmico, acredito que seja por causa disso, não sei se estou errada, alguma coisa nesse sentido. Então, tem que se pensar nisso também, porque às vezes a gente tem na família muitas pessoas e olha o lado de lá, né? Não olha para si, não faz um tratamento. E em relação ao residencial, a expectativa de quando vocês estão em fase de treinamento de profissionais, é isso agora? Nesse momento, os colegas vieram do São Pedro, a gente está fazendo uma parceria com esses possíveis moradores, eles têm vindo a Pelotas, a gente vai a Porto Alegre, enfim, a gente constituiu a gente montou uma casa e agora nós estamos na parte de treinamento da equipe técnica e continuamos esse namoro. A gente vai a Porto Alegre visitá-los e eles vêm a Pelotas. A última vez eles dormiram aqui 4 moradores do São Pedro, possíveis moradores da casa, residentes da nossa casa, né? Já a nossa aproximação com eles, a gente hoje ainda comentava no treinamento, foi bem diferente, porque dessa vez eles foram comer doce no mercado com a gente, eles já se comunicam com a gente, então tá bem diferente do primeiro contato. Pois é, até eu ia perguntar isso, como é que foi a receptividade? Porque deve ser complicado. Olha, no sentido de, querendo ou não, ele nasceu há 50 e poucos anos, a minha casa é aqui. Sim. Eu não conheço outro mundo. Imagina, 54 anos, por exemplo. O meu mundo eles têm um pertencimento ao lugar, eles têm laços afetivos, né? Por isso que a gente, assim, é um trabalho em parceria, né? E acho, a gente está super feliz, assim, com essa iniciativa de Pelotas, né? Acho que é uma postura muito ética, muito séria, de um compromisso com seus munícipes, né? De resgatar, né, todo um processo histórico que foi construído na vida dessas pessoas. Eu acho que é muito corajoso, assim, não é um trabalho simples de ser feito. Ele envolve muita gente, é lento, mas eu acho, assim, de nossa parte, é importante dizer que nós nos entendemos construtores do processo também, né? Porque embora eles sejam munícipes, sejam daqui,
eles ficaram na instituição muito tempo, tem todos esses laços, todo esse pertencimento, e nos cabe sim, né, uma parte de construção nessa transição, né, porque não é um objeto que você diz, agora eu quero mais tiro de um lugar, boto do outro, não é uma sacola, de lugar. São vidas, são desejos, é uma sensibilidade, né, ao viver do outro. Então, assim, a gente tem todo um processo, uma caminhada para fazer junto, né, com Pelotas. Não é, bom, agora é com vocês, nós estamos passando. Né, se fala de vida, de pessoa e do sentimento delas. Né? Então, é todo um processo. Tem trabalhadores que também nos acompanham há muitos anos, que também tem todo um laço. Então, são muitas pessoas que a gente está que é a família deles, com essa subjetividade em né? Que é a família deles. Que às vezes resistem, né? A gente tem conversado sobre isso, às vezes, eu acho que não vai se dar bem em Pelotas. Não vai, a gente vai fazer esse trabalho. Então, assim, ó, essa casa, ela tem uma peculiaridade que ela difere um pouco dos outros serviços de saúde mental. Eu digo que é um serviço muito complexo, talvez seja o mais complexo de toda a nossa rede. Olha que a gente tem uma complexidade em saúde mental ampla, né? Mas assim, porque a gente envolve escolher uma equipe, treinar essa equipe, essas pessoas têm que voltar para a vida. Alguns são idosos, não é? Pois é, esse de 56 anos agora é curiosidade que as pessoas têm, inclusive que estão nos assistindo, que leram nos jornais e tudo. Ele foi deixado, é ele ou ela? Ele. Ele foi deixado pequeno? Né? Não, já era adulto, ele tem 81 anos. Né? Pois é, aí a gente se coloca no lugar. Um senhor, né, de 80 e poucos anos, né? Imagina, viveu praticamente a vida inteira. Como é que é a aceitação? Claro, inicial é difícil. Acredito eu, não sei. Olha, assim, ó, eu posso te dar um testemunho de alguns que eu vejo evoluindo nisso. Ele é muito quietinho, né? Ele é um querido. Ele fica quietinho no canto dele, a gente conversa, pergunta, é que a gente está em Pelotas? Pelotas, mas ele fica muito quietinho no canto dele. Então, eu tenho mais um exemplo para falar, que é da Maria, que hoje eu comentei, que é a Maria Matos, que a primeira vez que a gente foi, a Maria, eu acho que está uns 36 lá com vocês, né, mais ou menos. A Maria, a primeira vez que eu fui, ela simplesmente não estabeleceu nenhum tipo de vínculo conosco, olhar, nada. Ela simplesmente nos ignorou. E com o passar do tempo, com as nossas visitas e com a vinda dela, hoje ela está assim, ela está tirando beijo, ela faz assim, ela quer comer doce no mercado, ela ofereceu para o nosso motorista doce, Coca-Cola. Então eu digo assim, ó, a gente pensa que é uma coisa pouca, mas a gente como trabalhador, quando tu vê que tu consegue penetrar no universo daquela pessoa com simpatia, para nós é um ganho enorme. Então eu digo assim, hoje nós estamos fazendo um vínculo com esse pessoal, então nós estamos mostrando Pelotas para eles. A gente levou ao Laranjal na primeira vez, essa última vez a gente tinha uma festa toda armada no CAPES Escola para que eles fossem jogar lá um bingo. Eles não quiseram ir, eles quiseram ir para o mercado, eles já tinham ido no mercado outra vez. Ficaram com a referência do mercado, do doce, não sei o que era bom. Aí a gente foi, então a gente sentou no mercado com eles ficaram ali. Claro que fizeram a diferença no entorno do mercado, que as pessoas muito olhavam para nós sentados na mesa do mercado, com pessoas que não faziam parte daquele cenário. Então, isso eu acho que para nós, assim, eu estava dizendo, para mim é uma surpresa diária, porque eu não pretendia esse lado, assim, na saúde mental. E eu estou me apaixonando pelo projeto e pelas pessoas. Então, digo assim, o nosso desafio é cuidar bem dessas pessoas. Que eles sintam que eles são pelotenses e que eles estão voltando para casa. E essas pessoas, elas têm familiares? Bom, a gente sabe que os vínculos estão rompidos, alguns. Tem algumas pessoas que têm vínculos, assim, que se sabe da existência. Sim, mas uma das pessoas é visitada por familiar, né? Outros aí se sabe que existe. São diferentes os graus de contato, de laço, né? E tem os que não tem nenhum contato, não se tem notícia, não se conseguiu acessar, né, durante esse tempo todo. Mas para nós uma coisa é clara, né? As pessoas não vão a fórceps, né? Não é compulsório e vão, né? Tipo, hoje tem que ir para lá. Qual a ideia da gestão, assim, que está sendo trabalhada? Que eles tenham a oportunidade
de experienciar, que seja oferecida essa experiência, que as pessoas possam contatar com essa possibilidade de escolha, né? Porque entendendo como um direito delas, elas podem até não querer, elas podem não conseguir, porque alguns têm uma vinculação muito forte com o hospital, ou levaram muito tempo para isso, mas que isso seja oferecido, seja dito para elas, né? Que elas tenham a chance de escolher. Dizer, ó, há essa possibilidade para a tua vida, né? E que isso possa ser uma escolha, né? Que isso não seja negado às pessoas. Então é nesse fio que a gente está caminhando, né? Está construindo com Pelotas. Eles vêm, eles conhecem, eles voltam, né? Eles voltam lá e falam disso, né? E é muito interessante. A gente, quando vai fazer uma mudança na nossa vida, né? Mesmo que seja algo que a gente deseja muito, vou estudar fora, vou morar no exterior, o meu sonho. Quando isso está prestes a se concretizar, dá aquela angústia, fica nervoso, o que eu vou ganhar, mas o que eu vou perder, o que eu deixo para trás. Sim. Porque toda escolha significa, eu quero isto, mas eu estou deixando aquilo. Claro. Né? E há um conflito interno. E eles vão fazendo esse exercício também, né? Teve uma que veio, ele disse que casa linda, que eu queria, eu quero morar aqui. Outra disse, eu quero fazer um churrasco, dar um chimarrãozinho no pátio. Volta, diz que foi muito bom. No dia seguinte diz, mas eu não quero ir. Claro, então fica naquela... Mas isso faz parte do processo de estruturação interna. Exercitar esse quero, não quero, que é onde ele vai se encorajando, onde ele vai construindo a possibilidade de fazer a escolha, de dar um passo. Né? E a gente vai respeitar esse tempo, esse processo. Mas como tu está falando, acho que é o processo de experienciar também essa nova situação. Também. Sim. E com a possibilidade de, em qualquer momento, se não tiver a vontade no espaço, poder estar voltando. E eu acho que isso é a garantia de tudo, né? Eu posso voltar se eu não me adaptar. Claro. Então, na verdade, a gente aqui quer que venham, quer muito, uma oportunidade, né? Mas a gente acredita que, hoje a gente tem quantos? Uns 7 mais ou menos lá, né? Nós temos 9. Agora 9 aumenta. Então, para Pelotas, assim, que se poderia pensar, não digo que todos, nesse momento, a gente poderia dizer, esses nem todos, não. Né? Aqui. Até vamos para o intervalinho, porque eu quero depois, acredito que o pessoal que está nos assistindo também, saber que tipo de transtorno essas pessoas têm, para ter condições de virem ou de ficar. Como é que vocês fizeram essa seleção? Pode ser? Então a gente vai para um intervalinho e depois dos comerciais a gente continua aqui na TV Cidade, no programa Entre Nós, hoje ao vivo. Trago para você de Pelotas e região uma grande novidade. A Rio Sul Empréstimos, uma financiadora diferente de tudo que você vê por aí. Começando pela burocracia. Na Rio Sul Empréstimos você tem crédito para a compra de sua casa nova, seu carro novo ou até mesmo aquele empréstimo, mesmo que você esteja negativado. Ligue agora 0800 878 2481. 0800 878 2481. Natalzão Labs. Concorra a 10 caminhões com 60 prêmios. Tem moto, vale reforma de R$5.000 e muito mais. R$200 em compras vale um cupom. Compras no Plano Bis vale o triplo de cupons. Tô podendo viver um Natal dos sonhos. Aproveite, o segundo sorteio é dia 9 de dezembro. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477.
procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia e certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkiel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkielmoveis.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos ao vivo. Quem ligou a TV agora, estamos ao vivo, quinta-feira, com o programa Entre Nós. E quem não é assinante da Blue e nem está em Pelotas, já sabe que pode nos assistir pela internet, no site www.tvcidadepelotas.com.br, que a nossa programação passa ao mesmo tempo, em tempo real, para você que está aí do outro lado do estado, do país, de outro planeta. Já estou eu em outro planeta aqui, né? Então a gente está falando hoje sobre o primeiro serviço residencial terapêutico de Pelotas e da região. E nos bastidores, como sempre eu falo, a gente conversa assuntos que são bem pertinentes. E eu deixei em aberto, né, no primeiro bloco agora para esse, que tipo de doença, eles são... porque a gente tem aquela coisa de filme. Acredito que as pessoas que estão nos assistindo também. Passa aquela coisa de filme, de hospício, bem aquilo, que eles são drogados, que eles ficam praticamente o dia inteiro, passam viradas, dormindo, dopados, e que não é o caso. Então eu queria que vocês dessem uma explicada aí sobre a medicação, sobre os sintomas, como é que eles são, porque elas podem estar se perguntando, tipo, tá, mas aí vão trazer para cá, mas e como é que vão se ressocializar? Eu sei que muitos devem estar se perguntando isso, né? Então... Ok. Olha, eu diria assim que, em termos, vamos dizer, se fosse pensado em diagnóstico, alguns até podem ter alguma questão, vamos dizer, no retardo, déficit cognitivo, tem alguns pacientes, enfim, com diagnóstico de esquizofrenia, tem também alguns pacientes que não chegam a ter um diagnóstico psiquiátrico, e esses pacientes hoje em dia, vamos dizer assim, a grande maioria, vamos dizer, até está estável do ponto de vista psiquiátrico, né? Ou, vamos dizer assim, precisando muito pouca medicação para se manter estável. Até o que preocupa algumas vezes é a questão clínica, vamos dizer, uma hipertensão, um diabetes, né? E por isso, assim, a questão dele vir para um espaço, de ocupar um espaço na cidade como morador de território, vamos dizer assim, é tranquilo. Se ele tiver, e que aqui em Pelotas tem uma rede muito boa, vamos dizer, uma unidade básica de saúde, uma estratégia de saúde da família, o atendimento CAPS para saúde mental, então aqui ele vai ter um muito bom também atendimento de saúde física e mental. E desenvolver também atividades de reabilitação, vamos dizer assim, que é circular pela cidade, fazer outras atividades também, enfim, né, se tem.
Vocês que completar ali que a gente estava falando, Sim, tem um fantasma enorme. Tem. Né? A gente ainda vive muito movido por esse estereótipo criado, né? Então, sim, tem casos extremos, casos limite, mas essa ideia de que são zumbis, mortos-vivos ou seres perigosos que podem nos atacar a qualquer momento, né? Tem toda uma criação em cima disso, né? Agora, isso que a gente estava falando é o que acontece lá com as pessoas que ficaram morando. São pessoas que têm questões sociais, outras, muito mais significativas do que propriamente o adoecimento psíquico. Né? Nós chegamos a ter pessoas que nem estão fazendo uso de medicação, né? E que se beneficiariam de poder estar na cidade, estar andando, amando, sabe? Sim. Tem pessoas que leem, escrevem, gostam de atividades culturais, enfim. Quer dizer, é todo um outro leque de possibilidades, né? Mas a gente ainda precisa desconstruir muito esses estereótipos, né? Porque a gente lida muito bem quando a gente diz fulano é diabético, né? Alguém é hipertenso, que são adoecimentos que podem proporcionar situações limite de risco de vida bem importantes. Parece que é muito tranquilo estarem no mundo. Agora, se disser que é uma questão mental, um transtorno, é um ser que ninguém sabe o que fazer. Por exemplo, como a gente estava falando, eu tenho, vamos dizer, eu tenho depressão, né? Sim. Meu Deus, eu já olho diferente. Né? Ou tu diz, eu tenho hipertensão. Sim. Não, tá, tem hipertensão, então tudo bem. Até sou cardíaco, alguma coisa assim. Até como a Estela estava contando hoje, né, que a gente estava falando com um paciente, enfim, lá, de São Pedro, X, né, não vou falar o nome, mas enfim, que daí a Estela chegou para ele e disse como é que é. Não, ele chegou e me disse, eu estava fazendo, preenchendo uma evolução ali de trabalho, e ele me diz, eu quero falar com a senhora. A senhora sabe alguma coisa sobre esquizofrenia? Eu disse, eu sei poucas coisas, assim, mas exatamente o que tu queres saber. Talvez eu tenha que pesquisar o que tu queres saber, não saiba te responder agora. Não, mas a senhora sabe sobre esquizofrenia? Eu disse, olha, pouco. Ele disse, eu sou esquizofrênico. Eu disse pra ele, e eu tenho pressão alta. E ele parou e disse, como assim pressão alta? Eu disse, tu não está dizendo que tu tem um tipo de doença, eu estou dizendo que eu tenho outra. Mas isso é muito pouco. Eu disse, não. A hipertensão, tu pode morrer disso, eu tenho medo de morrer. E aí ele disse, outra hora eu converso com a senhora. Mas é que ele até desarmou ele. E até para ele, isso está construído. Claro. Que o adoecimento dele é tão grave, tão diferente, tão fora né, do registro do que é possível de adoecimento, que é possível, né, estar tranquilo no mundo, que isso é muito mais grave, isso é, no mínimo, é muito diferente. Né? É algo que é lidado, acho que em outro planeta. Né? Então isso para ele também estava colocado, e quando eu digo, eu tenho pressão alta, é meio que eu não sei lidar com isso. Porque nesse momento eu estou dizendo que a gente tem... E me chamou a atenção agora da maneira, como do caso que tu está contando, que já me veio uma coisa. Ele pareceu, pelo que tu falasses, que ele veio no sentido de te meter medo. Até pela doença. Tipo assim, eu sou esquizofrênico. Né? Aquela coisa assim, aquela coisa. Porque talvez tem pessoas que realmente se apavorem. Né? Claro! E na verdade tem o mito também, daí vamos dizer assim, de que quem tem, vamos dizer que tenha, né, uma questão de doença mental, uma depressão, uma esquizofrenia, alguma coisa, ou que é um paciente que está internado, é agressivo. Né? Eu, vamos dizer, tenho mais medo, acho que hoje em dia, de andar na rua em Porto Alegre, do que, vamos dizer, andar nas nossas residenciais, ou algumas vezes até dentro do próprio hospital, sinceramente. Mais medo da rua. Não, e a esquizofrenia também tem aquela coisa que geralmente que aparece, né? Aqueles serial killers, aquela coisa toda. Mas por que não fazem tratamento? Porque não, né? E nem são esquizofrênicos. E aí já dizem que são patologias. Né? Então aí tem aquelas... aí quando tu entrar no sociopata aí que tu te assusta bem, né? Porque é aquele que tá bem de mãozinha contigo, bem queridinho, de uma hora para outra. Exatamente. Teu algoz. Claro. Então, eu acho assim que é bem por desconhecimento, às vezes, esse dia da gente tá falando isso, né? Porque até quando a gente lê assim, a gente pergunta, mas de que maneira ressocializar pessoas, né?
E tu disse uma palavra importante, são pessoas, né? Exatamente. Então, a gente não tá, né, não são assim, rótulos e diagnósticos. Exatamente. Trata de pessoas. E como tu disseste, vamos dizer assim, bom, nós conhecemos várias pessoas que se tratam para depressão, para ansiedade, para pânico, para tudo, vamos dizer assim, neuróticos que fazem terapia, sei lá, enfim, então são pessoas, né? Não são seres tão estranhos assim que a gente não conhece. Mas aí isso, para desconstruir na cultura, é um processo que é lento. Porque tu invertes a lógica de que o sujeito é um diagnóstico. O diagnóstico, geralmente, ele antecede o sujeito, ele vem na frente. Ele é um esquizofrênico. Ele é uma pessoa que tem esquizofrenia, como ele é uma pessoa que torce pelo Grêmio, pelo Inter, como ele teve uma gripe, enfim, ele se transforma na doença. E eu acho que nisso o residencial terapêutico também vem nessa linha, né? Ele inverte um pouco essa lógica, né? É um cuidado em liberdade, que trabalha com as pessoas, e o paradoxal é que é um serviço que está dentro da saúde, mas a proposta não é fazer uma clínica lá dentro. A produção de saúde a gente entende que se dá na inserção com a cidade. Então, o morar, o estar na cidade é a produção de saúde. Né? Por isso, assim, às vezes até para os próprios trabalhadores é preciso um tempo para ir assimilando que ele está numa lógica de produzir saúde, porque a gente lida muito com a doença. Né? E esses trabalhadores, vão ser interdisciplinares, vão ser vários... Sim, a gente tem um cuidado no território. Então, o que a gente tem hoje? Tem o CAPS Fragata, porque essa casa está inserida no território do CAPS Fragata, e tem as unidades básicas de saúde do território que vão atender essa parte clínica. E a equipe do CAPS multiprofissional, e dentro da casa nós vamos ter cuidadores, que serão enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais, enfim, assistente social, que é importante, porque essas pessoas todas, elas podem se beneficiar de algumas condições para voltar para casa. Existe o programa de volta para casa, que é uma verba que eles recebem, que quase a maioria deles tem um LOAS, tem um benefício. Eles poderem então, se manter. Isso também permite com que eles tenham algumas atividades até custeadas por eles mesmos, se assim acharem interessante. Né? Então, a ideia é poder sim estar levando para a academia, os que puderem, sei lá, para estar fazendo alguma atividade, talvez fisioterapia, não sei, dependendo da idade, do que precisar, o que eles acharem interessante, que a gente possa estar saindo da casa com eles. A ideia é bem isso, né? Que a gente não fique lá dentro como uma instituição fechada. Isso, uma outra dúvida, assim como tem as casas, os abrigos, vai ter alguém que vai morar ali com eles? Sim. Nós teremos uma equipe, não, como é que eu vou te dizer, não é um morador, uma equipe que vai ter o seu plantão. E um rende o outro. 24 horas. Até porque esse residencial, diferente de outros que existem, que a gente já visitou, ele é tipo 2, é para pessoas com não tanta autonomia. Tem o tipo 1, que é para pessoas com mais autonomia. Então, esses, até eles moram sozinhos, tem uma equipe que vai lá dar apoio até uma certa hora, enfim, mas o nosso não. É um residencial que requer cuidados de 24 horas. Então, a gente são pessoas tem demandas clínicas importantes, né? Pela idade, tempo de internação. Mas, enfim, que conseguem se deslocar de alguma maneira. Eles podem pegar um táxi, talvez peguem ônibus, enfim, né? Vão andar pela cidade. Ou seja, eles vão vizinhar. Podem escolher as atividades. Né? Podem escolher as atividades que querem fazer. Eu disse para vocês que eles não manifestavam interesse, mas eles gostaram dos doces de Pelotas e eles tiveram. Mas não tem quem não gosta dos doces de Pelotas, né? Tiveram a referência do mercado e a gente não conseguiu na última vez tirá-los de lá. Eles queriam ir ao mercado e sentar. E uma pessoa que gostou muito do tamanho da cozinha, dá para umas comidas boas. Que legal. E como diz a Estela, vamos dizer assim, vão ser vizinhos, vão ser pessoas, vamos dizer, que vão estar integrados no território, vamos dizer que também vão poder se deslocar na cidade e vão usufruir dos serviços de saúde da cidade de Pelotas como qualquer cidadão. O serviço de saúde física e mental também, normal. É retomar
é retomar esse lugar na sociedade, né? Que esses anos de internação acabam por afastá-los, né? De muitas formas de convívio. E quanto tempo que vai ser esse treinamento com esses profissionais? Eu acho que assim, a gente nunca sabe o quanto tempo a gente vai levar para ser... Mas assim, dos profissionais agora, eu acho que a ideia é que amanhã a gente se reúne de novo. Acho que a gente vai levar essa equipe a Porto Alegre para fazer visitas. Eu já visitei com algumas colegas, mas acho que a equipe vai fazer visita em alguns locais, ver como é que os trabalhadores funcionam por lá. A ideia é que a gente... Até para conhecer o espaço onde eles estão, né? Sim, e até que a gente faça essa troca. O que a gente não tem de prazo e a gente tem uma urgência de desejo de tê-los aqui, é o prazo para eles virem para cá. Isso a gente não tem, porque depende de uma adaptação de muitos fatores. Mas assim, o nosso desejo é que eles possam estar vindo, para que a gente também se experimente nessa nova função de cuidador. Tem o tempo interno de tempo de cada um. Esse é o nosso tempo, né? O tempo da possibilidade. Isso eu acho que é uma coisa que a gente também tem que deixar, até para que a comunidade entenda, né? Que não é assim, abrir o residencial e nós vamos lotar a casa hoje de moradores institucionalizados, não, porque a gente respeita o tempo de cada um, o tempo de confiança, e é como eu te disse, é meio um namoro, vai vindo a confiança, né, claro, com o tempo, e é isso que a gente está fazendo, se conhecendo. E cabem quantos ali na casa? A gente tem uma capacidade para 10. E mais ou menos é isso, tem uns 9, teriam... Mais assim, definidos, porque o critério que se pois é. perguntaram. Qual foi o critério? A questão regional mesmo, né? Pessoas que seriam oriundas de Pelotas ou no máximo arredores, né? Porque, bom, senão outros municípios também podem constituir esses espaços de tratamento, de trabalho, enfim. Mas Pelotas estava com essa demanda, essa delimitação. Bom, a partir daí nós tínhamos feito um levantamento, né, de naturalidade e procedência, né, das pessoas que moram lá. E aí nós fomos olhar os que se incluíam nesse critério regional. Não foi um critério por diagnóstico, por possibilidade, nem por idade, né, foi regional. Porque era isso, se a gente fosse pensar em outros critérios, nós estaríamos definindo por eles a vida deles. Então, o critério de um pertencimento regional era o critério mais, a nossa foi mais ético, né, mais tranquilo. Então, se fez esse levantamento e a partir daí se oportuniza para todos. Né? E são esses 9 tem dividido, ou tem mais homens, mais mulheres, que a gente... Acho que tem mais mulheres. Tem mais mulheres? Né? São 3 homens, não são? São 4 a 5. Mas bem dividido. Eu acho que mais mulheres, mas não tem esse número definido exatamente, porque é um processo de experiência e escolha. Claro. Porque daí vamos dizer desses 9, bom, pode os 9 ficarem, podem 6 ficarem. Tem gente que já disse que não tem vontade de vir, daqui a pouco diz que quer vir. Numericamente são mais mulheres. Agora me lembrando mentalmente se da listagem, são mais mulheres. Mas é 4 a 5. 5 mulheres, 4 homens. Mas a gente não sabe no que vai se transformar essa relação aí. E assim, é uma coisa também que mexe muito com o emocional de todos, né? Porque quando tu chega numa senhorinha que tem muitos anos de internação, como a gente teve a oportunidade de conviver, e ela olhou para nós lá no Hospital São Pedro e disse: vocês vão cuidar de mim, eu vou me comportar, vocês vão cuidar de mim até eu morrer? Então assim, tu fica com o coração apertado. Depois ela veio, ela teve lembranças de Pelotas, contou como era Pelotas, coisas que a gente até tinha uma ideia que e nem eu mais me lembrava do cinema Apolo, e ela disse: aqui tinha um cinema com o nome de Apolo. Eu digo, nossa. E o interessante que ela dizer para nós, cinema Apolo, a gente não sabe do que se trata. Sim. Mas falar aqui produz um outro sentido, porque aí também vocês respondem para ela: eu nem me lembrava, ela lembra. Ou uma pessoa da mesma idade que tenha essa, né, realmente tinha. Sim, e daí né? tu retoma o fio da história dela. Sim. Né?
Porque vocês conseguem responder. Claro. Porque vocês lá não. Né? Não é daqui. Sim. Porque não é e até porque nesse meio de fala, elas dizem algumas coisas desconexas. Claro. E ficam falando. Claro. E aí daqui a pouco tu vê, não, mas lá tinha o 7 de abril, meu pai passava ali na frente do 7 de abril, enfim, o Cinema Apolo. Eu disse, mas o Cinema Apolo, eu fiquei chocada. Eu disse, existiu um Cinema Apolo aqui em Pelotas. Então, assim, parece que elas retomaram, entrando na nossa casa lá no CAPES Escola, ela começou a reviver, relembrar. Pode ter até acessado uma memória. Né? Pois é, isso que eu ia perguntar. Pode, daquelas caixinhas, né? Que nosso cérebro ter acessado, né? Isso produzem daí outros sentidos, porque aqui as pessoas escutam e podem dizer, isso mesmo, ou linkar já com outras coisas. Claro. Que nós não temos essa possibilidade. Então é isso, acho que pode acessar. E a oportunidade nossa, assim, de pelotenses estar mostrando, reapresentando a cidade também é uma coisa interessante, porque a gente foi ao Laranjal com eles, tu fosse, né, Estela? E aí a gente estava num dia de muito vento e não sei o quê, mas aí a equipe queria ir, então vamos. Então, assim, de começar a apresentar outro dia, na última vinda, né? Agora? Olha aqui, tu te lembra disso aqui? Aqui é o 7 de abril, a gente passou, né? Então, assim, de ir fazendo referências, alguns estão ali quietinhos, aí tu pensa que não vai reverberar aquilo que tu disseste, mas daqui a pouco larga, né, uma palavra assim, olha, não foi em vão, a gente estava lá e eu falei na fulana de tal, eu falei no doce tal, e ela manifestou algum interesse. Então, é bem legal de poder estar acompanhando esse processo, assim, é muito rico. Eu digo assim, a gente enquanto profissional de saúde, é uma experiência rica para a nossa vida, né, de poder estar acompanhando essas pessoas que foram esquecidas de uma certa forma por seus familiares, por tanto tempo numa instituição. E aí a gente fica pensando, né, o trabalho mesmo até que a gente faz dentro dos CAPES, e hoje a gente tem muitos usuários reabilitados, enfim, e de pensar, né, que bom que tem o CAPES, né, hoje, que bom que tem os CAPES, né, 3, que possam ser para internações curtas, enfim. Sim. E que bom que tem outras possibilidades de cuidado, que as pessoas não precisam viver um abandono, né, por 56, por 30, por 20 anos. Vamos para o último intervalinho? Ok. A gente vai para o último intervalo, vai lá tomar uma aguinha e volta com a gente já já. Trago para você de Pelotas e região uma grande novidade. A Rio Sul Empréstimos, uma financiadora diferente de tudo que você vê por aí. Começando pela burocracia. Na Rio Sul Empréstimos você tem crédito para a compra de sua casa nova, seu carro novo ou até mesmo aquele empréstimo, mesmo que você esteja negativado. Ligue agora 0800 878 2481. 0800 878 2481. Natalzão Labs. Concorra a 10 caminhões com 60 prêmios. Tem moto, vale reforma de R$5.000 e muito mais. R$200 em compras vale um cupom. Compras no Plano Bis vale o triplo de cupons. Tô podendo viver um Natal dos sonhos. Aproveite, o segundo sorteio é dia 9 de dezembro. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. vai ficar surpreso ao conseguir It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas.
ao vivo com o programa Entre Nós, que hoje está falando sobre o primeiro serviço residencial terapêutico aqui em Pelotas e na nossa região. E a gente está tendo o privilégio de ter aqui a Estela Mares Tinoco, fisioterapeuta do Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre, o Thiago Cardinal, psiquiatra também do Hospital Psiquiátrico São Pedro em Porto Alegre, e a Cíntia Iurgel, coordenadora de saúde mental da Secretaria de Saúde Mental aqui de Pelotas, que está nos esclarecendo muitas coisas. Acredito que vocês aí do outro lado também, como eu, tinham algumas dúvidas, né, sobre como que vai funcionar essa casa, quem são essas pessoas que estão vindo e que não vão vir de supetão, que é tudo trabalhado, que vão vir se quiserem, quando eles quiserem, né? Que são pessoas até que a gente conversava, né? Que o Thiago dizia que o de 80 e poucos anos, o que ele vai ter? Ele vai ter uma dorzinha aqui, ou um reumatismo normal da idade, né? A pessoa normal da idade, e nem aquela coisa de um transtorno mental. E que muitos não tomam leve. Mas já no momento já tratado, leve, assim, já tratável com pouca medicação. Estável, estável, que a gente chama. Quadro estável, né? E aí a gente conversava também aqui assim, porque eu me coloco no lugar das coisas assim. É uma situação horrível, né? É uma situação muito triste. Ser abandonado por pessoas da tua família. Teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, teu marido, e nunca mais irem te procurar, né? É uma situação muito complicada. Até o de perder referências também, no sentido, até que ponto esse deixar não aumenta o estado de problemas que eles vão desenvolver. Sim, pode. Não sei, até nesse sentido, né? Porque imagina tu nunca mais saber nada da vida, não saber mais de ninguém. Não... Eu acho interessante olhar para isso, a gente poder pensar na dimensão, né, de uma produção social do adoecimento. Né? Que nós temos questões estruturais, temos questões que são orgânicas, mas tem um tanto de uma construção social, um mínimo que potencializa. Né? Seja pela questão do abandono, seja hoje a gente estava falando antes a questão do trabalho, por exemplo, temos muitas doenças que a gente hoje consegue olhar e pensar que são produções estressantes do trabalho. Então eu acho muito interessante a gente pensar isso, porque quando a gente fala que é uma reparação, é um direito desses sujeitos de voltarem para o seu território, de viverem de outras formas, tem uma questão de olhar para essa dimensão social que foi produzida, na sociedade que a gente vive, que a gente se encontra, né? Como a Estela falou, enfim, são vários fatores. Algumas vezes, claro, pode ter um fator genético, pode ter um fator social que contribuiu, mas essa questão realmente, que eu penso também, concordo que, enfim, como sociedade, vamos dizer, acho que a gente tem essa questão, vamos dizer, como se fosse, né, uma dívida, enfim, enfim, oportunizar o melhor que o que a gente acha, assim, para que essas pessoas a gente não gostaria que fizesse isso com a gente, né? Da maneira melhor possível, acho que é essa uma das questões. Mas eu acho que a gente vem, né, nesse modelo que a gente vem trabalhando de cuidado em liberdade, enfrentando essas situações, olhando para isso, porque a pessoa na antiguidade bastava não se comportar de uma forma responder das normas, de repente para um pai alguma coisa de exclusão, né? Então existem através, se a gente for ver a história da loucura, é permeada de casos não aceitos socialmente que eram excluídos em manicômios. Então se gera esse problema enorme, né? Sim. A filha que tinha um filho que não era casada, vamos botá-la lá para dentro, né? Aquela coisa assim, ou para um convento que a gente, né? Vamos tirar ela da circulação. A pessoa teve uma crise psicótica uma vez na vida, fez alguma coisa, é excluído e está dentro de um hospital e lá eu pago para que ele fique. Sim, não vai incomodar. Então, assim, é um trabalho muito bonito, né? Tudo que é tipo de caso, né? Esses casos,
E casos realmente, que Que algumas pre- vezes sim. eles eram doentes, mas a família não assumia, como hoje, né? Não tinha responsabilidade da família, do município, Sim. enfim, assumi-los, né? Sim, Também, até porque sabe? também não tinha, né? Tipo, não Esses existiam essas. recursos que se tem hoje, vamos dizer, né? Vamos dizer. Nem se discutia isso. Vamos dizer assim. Ou, né? Outros tempos. Tira né? de casa e deixa fora, É. né? E isso a gente vê muito. E a gente ainda vive numa sociedade muito excludente, né? Porque, inclusive, com a questão de álcool e drogas, a gente vê muito isso nas mães, né? Elas querem internar seus filhos, muitas delas, porque já estão cansadas. A gente sabe De passar que vergonha, né? cansadas Penso naquela coisa. Não sei se de passar vergonha ou às vezes o dependente está criando muito problema na vizinhança, na família, até mesmo, né? Se desfazendo dos bens da casa. Então, às vezes, elas pedem, pelo amor de Deus, eu preciso tirar ele de circulação por 30 dias, ou não aguento mais. Ou algumas vezes também o julgamento moral, né? Que não acreditam também, vão dizer assim, não, fulano também, bebe porque quer. Isso, né? não Ou vê que- também não sabe que é uma doença. entendem a questão da dependência também. Não, bebe porque quer. Se ele quisesse parar mesmo... É sem vergonha. Sem vergonha, ele parava. Também. Depois eu acho séria que nisso, eu né? acho interessante uma coisa, é que a gente, quando traz esses outros elementos da dimensão social, da produção disso, a gente também acho que tira um pouco esse peso de uma certa culpabilização do sujeito, ou uma responsabilização meramente individual, né? Seja por, é louco porque quer, bebe porque quer, como ele é louco, é o perigoso, quer dizer, não tem uma outra produção que está agindo ali, né? Então ele responde sempre sozinho. Ele é o sujeito, ou o sujeito que é um outsider, né, um marginal, ou ele é o sujeito que falha, né, porque ele tem uma doença. Ele é uma pessoa que falhou, que veio com um defeito. Com defeito. Né? Ele é um sujeito menor, com uma validade menor, com um discurso que não tem validade porque é delirante, então a gente já não escuta. Então a falha é dele. Né? Nós não temos nada a ver com isso. Então a gente isola. Se o tratamento deu certo, bom, foi um bom médico. Se não tem jeito mesmo, porque é muito difícil. Então, ele é sempre o único culpado, responsabilizado, e a gente não olha para essas outras responsabilidades sociais de construção disso ou de aumento, potencialização, né, de momentos por outros fatores, né. E às vezes a gente perde até oportunidades, né? Porque eu digo assim que a gente que trabalha com saúde mental mesmo, eu trabalho com CAPS e o pessoal sempre me procura muito, e eu vejo assim quanta lucidez tem nessas pessoas, nessa loucura. Eu fico encantada às vezes, porque eles se apropriam de uma forma, de um pensamento, e tu fica pensando, meu Deus, é isso mesmo. Olha aquilo que ele está me dizendo, que muito doutor não diz, né? Olha o que ele está refletindo sobre a vida. Então, que às vezes a gente no dia a dia está entrando num consumo de massa que a gente não tem tempo nem de pensar, de refletir. Daí tu vê uma pessoa com toda a sua limitação ser tão óbvio, né, e prático, e dizer assim, olha, Cíntia, é isso aqui. Tem uns que me dizem assim, Cíntia, por que tu não faz assim? Eu digo, mesmo. Né? Eu tenho uma amiga que diz assim pra mim, e a debilóide sou eu, né? E eu digo pra ela, é verdade, porque ela é muito objetiva. E por que tu não faz assim? Eu digo, é mesmo, não tinha pensado nessa hipótese. Então, são os rotulados, pessoas rotuladas como incapazes, e que tem tantas outras potencialidades, enfim. E eu acho que a gente só aprende nesse serviço, se humaniza, né? Cada dia mais. E essa oportunidade de estar trabalhando com essas pessoas com mais idade, que eu digo que eu sempre temo essa coisa de trabalhar com a finitude, que é uma coisa que mexe com a gente, né? Principalmente com o transtorno mental, está sendo desafiador, mas está muito bonito o processo, né? De uma equipe que vem do São Pedro aqui e nos acolhe, e está nos preparando para isso, né, para recebê-los, e aí eu fico pensando, mas eles vêm dormir aqui? Vão, Cíntia, tranquilo, mas será que a gente, como é que vai ser? Sim, e aí acontece tudo lindamente, a equipe confraterniza e eles estão lá satisfeitos, então assim, tem sido um aprendizado diário, né, desse trabalho de desinste, com essas pessoinhas aqui tão queridas que têm nos ajudado muito. Na verdade, essa troca também, porque daí a gente vem aqui, daí também a Cíntia hoje, nos
mostrou também mostrou como é que é a unidade básica de saúde aqui. Sim. Tem algumas muito bem, muito Tem. ótimas. Tem. Então, a gente faz essa troca que também acho que é importante. Claro. Na verdade, o aprendizado. E às vezes a gente se sente ficando em dúvida junto. Acho que a diferença às vezes é que a gente está em dúvida há mais tempo. Que é um trabalho de invenção cotidiana, que não é um modelo pronto, né? É uma aposta nos possíveis das pessoas e lidar com isso. Nem sempre a gente sabe como as coisas vão andar, a gente não tem garantias, a gente vai construindo. A gente sabe que a gente acredita, que a gente aposta. Mas a gente tem muitas dúvidas, né? Mas que bom que vocês têm coragem. Porque acima de tudo, acho que isso não é falta. amor e coragem, né? De ter esse desafio na mão. E nesse momento a gente tem uma secretária de saúde que apostou nessa ideia, né? Que é o primeiro tópico, eu sempre digo, da secretária Rita, era o serviço de residencial terapêutico, até porque ela tem uma história muito importante nessa questão da saúde mental, do cuidado e liberdade. Então a gente tem hoje uma condição no município que nos favoreceu abrir esse espaço. E a casa é muito linda, eu te convido para aparecer vou lá. É muito linda a casa, é é muito com uma boa energia, bem ensolarada, a gente está com boas condições de espaço. E é uma equipe também que a gente está construindo muito afetuosa, que a gente entende que isso é essencial. É fundamental. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Essa oportunidade de trazer eles para a gente conhecer um pouco mais. Esse intercâmbio de vocês que dê muito certo. E quando eles começarem a chegar, tu volta aqui. Vocês voltem aqui. Que aí para contar como é que tá. Tá bem. Porque eles estão vindo. Estão vindo. Estão vindo sim. E parabéns pelo esse trabalho tão bonito de resgate. Parabéns mesmo, de coração. Obrigada, viu? Obrigada pela... Capaz, de coração. A gente está sempre aberto. E que seja um sucesso. Que muitos outros residenciais venham depois desse. Que a sociedade precisa. Obrigadão mesmo. A gente agradece vocês que ficaram aí do outro lado, tanto pela internet quanto pela TV. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem.